Após ficar grávida, Agar tornou-se orgulhosa e passou a desconsiderar a sua posição de serva e começou a desprezar a sua senhora Sarai. Havia um problema familiar muito sério a ser resolvido. O que estava em jogo era o que se faria com a criança. Ela tinha 2 mães. Qual delas ficaria com a criança? O cenário de guerra familiar era fruto de uma guerra que eles estavam travando com o Senhor, por considerarem que Deus iria cumprir a sua promessa da forma que eles haviam proposto. O primeiro passo para a reconciliação com os outros é colocar as coisas em ordem com Deus. Porém, em vez de encarar seus pecados com honestidade, cada pessoa envolvida tomou um rumo diferente. A solução de Sarai foi expressar toda a sua raiva, culpando o marido e maltratando sua serva, parecendo ter esquecido de que a ideia daquela união havia partido dela. Ela começou a afligir Agar. O vocábulo hebraico pode ser traduzido tal como Israel foi mais tarde afligido pelo Egito. E o trecho de Gênesis 15:13 contém a mesma palavra. Israel seria afligida no Egito por muitos decênios. Essa aflição era verbal e constante, e também, sem dúvida, era física. No dizer de John Gill, não só com palavras, mas dando-lhe tarefas que ela não era capaz de cumprir, especialmente nas circunstâncias em que se achava. A solução de Abrão foi ceder à esposa e abdicar da liderança espiritual de seu lar. Deveria ter se compadecido de uma serva desamparada e grávida, mas permitiu que Sarai a maltratasse. Deveria ter chamado todos para o altar, mas não o fez. Matthew Henry diz que Sarai reclamou com Abrão que não conseguiu ficar tranquilo enquanto Sarai estava de mau humor. Ela o repreendeu veementemente e de maneira muito injusta. O culpou pela ofensa, demonstrando uma suspeita ciumenta e irracional de que Abrão permitia a insolência de Agar. E como se não desejasse ouvir o que Abrão tinha a dizer, para retificar o engano e absolver-se, e refletidamente apelou a Deus, dizendo: "O Senhor julgue entre mim e ti", como se Abrão tivesse se recusado a lhe dar razão. Assim Sarai, na sua paixão, falou como falaria uma das mulheres tolas. Observe que há um absurdo do qual as pessoas passionais frequentemente são culpadas, de discutir com os outros por algo de que elas mesmas são culpadas. Sarai não podia deixar de reconhecer que ela tinha dado a sua serva Abrão, e ainda assim grita: "Meu agravo seja sobre ti", quando deveria ter dito: "Que tola eu fui ao fazer isso". Nunca é dito com prudência aquilo que é composto pelo orgulho e pela raiva. Quando a paixão está no trono, a razão está do lado de fora, e não é ouvida nem dita. Aqueles que se apressam a apelar a Deus em altos brados, normalmente evidenciam a sua culpa e seus maus motivos. A solução de Agar também foi errada. Ela escolheu fugir do problema, uma tática que todos nós aprendemos com Adão e Eva. No entanto, logo se descobre que não é possível resolver os problemas fugindo deles. Abrão aprendeu essa lição quando fugiu para o Egito por causa da fome na terra, e Deus impediu que uma desgraça acontecesse naquela ocasião. Segundo Derek Kidner, é uma ironia que depois das alturas atingidas nos 2 últimos capítulos e de ter sua fé afirmada por Deus, Abrão se submetesse à pressão doméstica, mostrando-se maleável sob o plano e a censura de sua mulher e rápido em lavar as mãos quanto ao resultado. Entre mentes, o Senhor, em quem não pode existir variação, vela pela pessoa e classe desprezada e põe em ação a sua vontade soberana.